Olá, caríssimos alunos do terceiro ano e do pré-vestibular. Estamos de volta depois de um longo tempo. Tá? Primeira vez que a gente agora está se reportando ao terceiro ano e falar da nossa saudade e na expectativa de muito em breve estarmos de volta novamente. Então a gente retoma as aulas para terceiro ano hoje com História 1, tá? Da Apostila 2. E o assunto que a gente vai retomar é História do Brasil. Então a gente começa por Brasil, Colônia, Economia e Sociedade. O importante desse capítulo é que nós não vamos abordar essa economia da colônia num todo. Tá? Nós não vamos falar de pau-brasil, até porque foi uma atividade que não era uma atividade econômica efetiva, até que a gente tem que lembrar que o Brasil vai ser invadido ou descoberto, e durante um longo período a Terra Brasília ainda vai ser análise de estudo, de cartografia, fazer ali então uma ambientação do espaço geográfico do Brasil. Inclusive o Américo Vespúcio, aquele navegador, digamos, da Península Itálica, teve aqui pela costa brasileira, e nesses primeiros 30 anos o Brasil vai explorar pau-brasil, vai sofrer ali algumas invasões dentro desse aspecto comercial dos franceses, que também tinham interesse no verzino, ou melhor, no pau-brasil, né? Aquela pigmentação vermelha. Mas nesse capítulo especificamente a gente começa da cultura açucareira, né? Passando por outros aspectos econômicos. Quando a gente for falar de açúcar, a gente não trata de holandesa, até porque essas invasões que eu já citei, tanto francesas quanto holandesas, elas vão ser, digamos, abordadas num capítulo à parte, que, salvo engano, é o próximo capítulo. Então, a gente vai aqui fazer uma análise de estudo dos aspectos da sociedade e de algumas, digamos, culturas econômicas que o Brasil vai exercer, principalmente nesse ponto, o açúcar. Primeiro a gente vai começar falando de sociedade, né? Depois a gente passa para o aspecto econômico. Como era essa sociedade colonial? Bom, ela vai ser colocada dentro de um aspecto de diversidade étnica, ou seja, os elementos vão se misturando, os elementos étnicos. Essa mistura é aquilo que a gente normalmente, comumente chamamos de miscigenação. Quais são os povos que vão se misturar? Quais são as diversidades étnicas que vão estar ali naquele momento fazendo esse amálgama, essa mistura? Essencialmente os indígenas, que eram os habitantes originários naturais da colônia Brasília, da terra Brasília, os europeus que aqui vão chegar, e aí a gente tem a preponderância do português, depois com algumas invasões francesa, holandesa, num dado momento no Rio de Janeiro, num dado momento ali de Pernambuco e parte do Nordeste, e mais ao Maranhão, já aqui na faixa do meio norte. Essa miscigenação ela tinha um aspecto que era o aspecto da poligamia. Poligamia essa já natural entre os indígenas. Entre os indígenas não havia esse aspecto da monogamia. Todos viviam em comum, então era muito natural entre os índios, ainda é natural entre os índios, a poligamia. Com a chegada do europeu, essa poligamia feita pelo europeu vai ser chamada de cunhadismo, ou seja, é o aspecto poligâmico do europeu em relação a indígenas e africanos, a gente tem aí como cunhadismo. E toda essa relação social, mesmo de aspecto sexual, ela vai ser marcada por uma forte violência, obviamente uma violência muito forte do europeu para dominar indígenas e dominando africanos escravizados, e em dados momentos de reação tanto de africanos quanto de indígenas, que a gente vai ver esse aspecto da violência bem mais aprofundado quando a gente for estudar escravidão mais adiante. Uma observação: no sistema colonial brasileiro, especificamente no primeiro século, a sociedade colonial estava dividida em 3 estamentos sociais. Caio Prado Júnior, que é um escritor que eu gosto muito, um escritor marxista, ele, por ser marxista, ele aponta sempre nas suas obras um aspecto do europeu, Casa Grande, né, e do escravizado, tanto indígena quanto o africano.
que vai ser também escravizado. Porém, nos estudos mais recentes, essa pirâmide social, ela se apresenta com um aspecto diferenciado. Obviamente, a gente tem o topo, uma elite proprietária de terras, a gente tem na base indígenas e negros escravizados, porém a gente tem uma zona intermediária, né? Essa zona intermediária, ela vai ser colocada por comerciantes, por sacerdotes, por uma diversidade de pessoas que aqui viviam e se relacionavam, que não estavam nem no topo e nem na base, né? Então a gente fala ainda assim, para nós que observamos alguns aspectos, a gente acha que a escravização indígena ela não durou muito tempo. Isso é um ledo engano. É óbvio que a mão de obra massiva, a partir de 1600, até mesmo de 1550, 1560, vai ter uma presença muito forte de negros escravizados, porém a escravização indígena durou praticamente até o século XVIII, início do século XIX. Então, o que a gente faz nessa observação? Comumente era apresentado para nós esse aspecto de casa grande, senhores no topo e na base escravizados indígenas e africanos. Isso sempre apresentado muito nas obras do Caio Prado Júnior, porém, outros escritores também de muita importância apresentam que a sociedade colonial não era somente nesse aspecto. Havia também uma zona intermediária que vai ter um grande valor dentro dessa configuração social do Brasil. Próximo, por favor. Características da sociedade colonial. Como a gente já apresentou um aspecto de pirâmide social, com uma base de escravizados e no topo uma sociedade, digamos, de proprietários de terra, de senhores, a gente vai ter uma sociedade com uma estratificação social muito forte, né? Ou seja, uma sociedade extremamente rígida. Passar de um estamento desse para outro, seria possível? Sim, poderia, mas era muito difícil. Um escravizado poderia, num dado momento, conseguir uma alforria, conseguir um espaço. Alguém que estivesse na parte intermediária poderia ascender ao topo? Sim. Era normal? Era comum? Não muito. Não havia uma proibição, como nas castas. Porém, era uma sociedade extremamente estratificada e extremamente rígida na sua configuração. O caráter extremamente rural. Nós não tínhamos ainda ali, dentro dos primeiros anos, das primeiras décadas de colonização, um caráter urbano. Depois é que o Brasil vai começar a se urbanizar, mas isso de 1600 em diante, com pequenas cidades, com pequenas vilas. Mas todo esse período colonial ele é muito presente com um caráter rural. Patriarcalismo, a gente não tem nem muito assim o que dizer que mudou. Mudou, houve alguns avanços? Sim, mas nossa sociedade é extremamente patriarcal, ou seja, a figura masculina, a figura do homem, a figura do senhor como mantenedor, como alguém que é ali a figura central. Então, a figura do homem é a figura do pai, daí patriarcalismo. Característica preponderante, a aristocratização. Óbvio, são os aristocratas, são aquele grupo que está no topo da pirâmide e de poucas pessoas é que vão exercer o poder maciçamente em toda a colônia, poder de vida e morte. Patrimonialismo, um aspecto que ainda permanece até hoje em dados momentos políticos e sociais do nosso país. O que é esse patrimonialismo, perdão? O que seria esse patrimonialismo? Ou seja, considerar um bem público como seu, né? Considerar algo que é de uso comum como o meu. A aristocracia fazia muito isso. A classe política, até hoje, em dados momentos, tende a se confundir pessoa com Estado, pessoa com bem público. Então, patrimonialismo é aquilo, é isso. Considerar o bem público como seu, como algo próprio. E isso é um dos motivos de corrupção sempre presente. É você dar a carteirada, é você achar que o bem público é seu porque você está exercendo um cargo, achar que um bem público é seu porque você foi eleito para exercer dado poder. Então isso é o patrimonialismo.
algo que é de bem público e de todos, colocado para uso próprio, para uso pessoal. Próximo. Bem, a gente falou de sociedade, falamos em rápidas linhas. É claro que se você fosse aprofundar esse assunto, ele é muito mais amplo, mas aqui a nossa aula ela tende a ser um pouco mais sucinta para não cansar o espectador, o estudante que está aí vendo as diversas aulas nesse período de afastamento social. Então a gente falou de sociedade, agora vai falar de economia. Primeiro tópico vai ser economia açucareira, aquela economia que vai então colocar a colônia do Brasil, a Terra Brasília, como fundamental para o desenvolvimento econômico, para as tratativas econômicas de Portugal. E por que o açúcar ele vai ser então colocado aí como muito importante? Quando a gente estuda capitanias hereditárias, nós percebemos que duas capitanias elas tiveram sucesso, que vai ser Pernambuco e São Vicente. Tá? São Vicente, uma capitania bem menor, mas ela empreendeu também na tratativa econômica da cultura açucareira. Porém, Pernambuco é quem vai ter esse sucesso, digamos assim, bem maior, porque naquela zona, chamada Zona da Mata, lá de Pernambuco, e de outros estados ali próximos, vai ter o quê? Relevo, solo e clima muito favorável para esse tipo de cultura à época. Tá? Outro aspecto da escolha do açúcar para, digamos, um trampolim, um mote econômico, um motor econômico, vai ser porque o açúcar é um produto extremamente apreciado e cobiçado na Europa. Né? Na Europa ainda não havia outro tipo de cultura relacionada ao açúcar. Quando o açúcar chega, vindo da Índia, isso vai causar ali uma apreciação muito forte, uma cobiça. O açúcar tinha um valor comercial altíssimo, era natural naquela época, quando alguém casava na Europa, você dá de presente um saco de açúcar, era algo muito apreciado. Chego até em outras aulas a falar que nesse período na Europa, sempre o cara que tinha dente apodrecido, ele era um cara que era ótimo para casar, porque ele comia açúcar, e se ele comia açúcar, ele era rico, que não era um produto que era para qualquer pessoa. Então, Brasil, a colônia oferece relevo, solo e clima favoráveis. O produto era extremamente apreciado na Europa e muito cobiçado. E dentro dessa apreciação e dessa cobiça, esse produto tem um valor altíssimo, né? E de fácil comercialização. Você tem uma ideia que no Brasil se produzia, esse açúcar ele era levado ainda num aspecto rudimentar para Portugal. De Portugal ele era vendido para os holandeses porque eles fariam um beneficiamento para tornar o açúcar ali algo mais agradável aos olhos, né? O açúcar, quando ele é retirado ali do engenho, e é o mais saudável, né? Como a gente conhece hoje, o mascavo, o demerara, ele tem um aspecto muito escuro, né? Os processos de beneficiamento tornam mais clarinho, você faz ali os torrones, você faz ali o açúcar refinado, né? E onde havia essa, digamos, cultura açucareira, todo o regime era o regime de plantation, né? A gente sempre vê essa plantation desde a quinta série do ensino fundamental 1. E a plantation, monocultura, a monocultura, quando a gente fala de monocultura, um único produto ali sendo cultivado, com o ideal, com a colocação para exportação. E essas culturas, obviamente, essas culturas, quando se trata de monocultura, seja do açúcar, atualmente a gente tem muito no Brasil, até aqui próximo da nossa região, chamamos no Piauí, que é a da soja, você precisa de uma vastidão de terras. Então, essa monocultura ela vai ser cultivada em grandes latifúndios e com a mão de obra maciçamente escravizada. Lembrando que no Pernambuco, e tanto em São Vicente, no início, escravização de indígenas, posteriormente um maior número de escravizados africanos. Isso não quer dizer que os índios deixaram de ser escravizados, passaram a ser em menor número, porque a presença do escravizado africano, com um aspecto de dominação maior,
vai ser mais presente nessa cultura açucareira. Próximo. Bom, a gente falou de açúcar em rápidas linhas. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais da cultura açucareira quando a gente falar de invasões principalmente dos holandeses. Bem, outro aspecto econômico do Brasil, e é muito pouco falado, mas foi muito utilizado e serviu como moeda de troca, vai ser a cultura agrícola do tabaco. Tabaco inicialmente era produção indígena para consumo próprio, porém aquele costume foi se disseminando na sociedade brasileira, na sociedade colonial brasileira. No início você tinha ali pequenas lavouras, de mão de obra, digamos, extremamente familiar, quando passou-se do indígena para o colonizador. Porém, no século XVII, o tabaco passou a ser produzido extensivamente para exportação. Num dado momento, até mesmo para a Europa, porém, essa produção extensiva de tabaco, ela estava muito vinculada ao aspecto da escravidão. Essa exportação ela servia como moeda de troca, digamos. O tabaco passou a ser muito apreciado na África, e digamos, comerciantes ou os caras que faziam a comercialização de escravo pegavam o tabaco produzido no Brasil e faziam aquilo como moeda de troca lá na África. Então, vinculado diretamente à necessidade de mão de obra cativa, o tabaco era utilizado como moeda de troca por escravizados na África, ou seja, a produção de tabaco aqui era, na sua grande maioria, levada à Europa para então você fazer a troca por escravizados naquele continente. Bem, outro aspecto econômico do Brasil vai ser a cultura do algodão. A cultura algodoeira já existia antes da chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Porém, a partir do século XVI, com o crescimento da manufatura têxtil na Europa, tal atividade ganhou impulso aqui no Nordeste do Brasil. Havia uma necessidade muito forte, principalmente com o advento da Revolução Industrial, e aí a gente já está falando de aspectos econômicos do algodão mais ali presentes ali no início da Revolução Industrial, que vai ser a indústria têxtil, que inicialmente usa lã de carneiro, mas depois vai começar a utilizar de algodão, como a gente conhece. Muitos produtos até hoje são produzidos a partir do algodão, principalmente naquilo que se reporta à indústria têxtil. Um dos lugares onde se produzia mais algodão no mundo era os Estados Unidos da América. Porém, os Estados Unidos da América entram em guerra. Os Estados Unidos eram 13 colônias. As 13 colônias vão entrar em guerra contra a Inglaterra pela independência, e nesse período em que os americanos do norte estão em guerra contra a Inglaterra por sua independência, esse período, o algodão, que era principalmente produzido no sul dos Estados Unidos, vai parar um pouco da sua produção, porque eles estão em guerra, obviamente. Quando está em guerra, a produção entra numa determinada queda. O Brasil aproveitou desse período de guerra dos Estados Unidos e passou a abocanhar parte do mercado externo da produção de algodão. Então, com a guerra de independência dos Estados Unidos, a cultura algodoeira tornou-se mais significativa para o Brasil e chegou a representar até 24% da riqueza produzida na colônia à época. Algodão, a exemplo do açúcar, também produzido em latifúndio, e mão de obra indígena escravizada. Percebam, dentro do aspecto da cultura do algodão, os indígenas vão ser uma presença mais significativa como mão de obra escravizada. Próximo. Bom, sempre a gente, desde o início, quando estuda aspectos econômicos do Brasil colônia, aparecem sempre essas drogas do sertão, né? E o que são drogas do sertão? Produtos da terra, né? Produtos que vão ser extraídos até mesmo de uma forma mais artesanal. Não há. Hoje, atualmente, você tem alguns cultivos de cacau, você pode ter cultivo de guaraná, mas naquela época você extraía isso da natureza. Então essas vão ser chamadas drogas do sertão. Essencialmente, cacau,
cravo, urucum, que a gente conhece como coloral. As donas de casa, os cozinheiros sempre usam ali para dar uma coloração à comida. O urucum também é utilizado como bronzeador em determinados lugares. Temos também aí baunilha, né? Foram alguns desses produtos, digamos, que ficaram conhecidos como drogas do sertão. Na maioria das vezes, a extração das drogas do sertão era feita essencialmente nas missões jesuíticas e até de outras denominações religiosas que se localizavam no interior do território do Brasil. E essa difusão ou extração das drogas do sertão, elas vão servir também para o Brasil romper as fronteiras do Tratado de Tordesilhas. Nós devemos a essas missões jesuíticas muito do que o Brasil se tornou maior, porque eles vão adentrar limites que não eram nossos e vão ali fazendo as suas fundações. E o Brasil vai se expandindo além da linha de Tordesilhas. Essas drogas, essencialmente, elas eram extraídas com mão de obra indígena disponível, principalmente no entorno dessas missões jesuíticas ou de outras denominações religiosas. Próximo. Bom, quando a gente fala de droga do sertão, aí nós temos um mapa que ele vai falar dessa interiorização do Brasil. Notem ali, você tem a linha de Tordesilhas e todas essas missões, elas estão além da linha de Tordesilhas. Então isso serviu, esse território onde as missões estão instaladas, a priori eram territórios espanhóis, certo? Porém, os missionários portugueses, eles vão adentrar em toda a bacia do rio Amazonas e seus afluentes, e ali vão colocando as suas missões, vão trazendo aspectos econômicos, mas também aspectos de difusão do Evangelho e da presença da Igreja Católica a partir dessa digamos, zona de povoamento que vai sendo feita a partir das missões jesuíticas. E daí eles extraíam isso que nós conhecemos como drogas do sertão. Notem mais uma vez que a maioria dessas missões estavam além de Tordesilhas. Isso serviu para, no futuro, o Brasil ter uma extensão territorial maior e depois, de acordo com a Espanha, a gente vai ter essa configuração desse Brasil que nós conhecemos hoje. Notem que muito do Brasil que a gente conquistou ao longo dos anos vai se dar a partir dessas missões jesuíticas e de outras denominações religiosas, que vai ter um caráter econômico também, porque essas drogas vão ser bastante apreciadas. A gente fala o nome droga, a gente se reporta sempre a outras coisas digamos, de cunho ruim. Nesse caso, são produtos extremamente saudáveis e produtos que são muito apreciados até hoje dentre nós, o caso do cacau, a produção de chocolate, o caso do guaraná, que serve para uma diversidade de coisas, dentre outros produtos. Próximo. Bom, falamos aí de aspectos econômicos que vão servir para exportação, porém o Brasil tinha uma diversidade de pessoas que trabalhavam nessas lavouras, trabalhavam em outras atividades, e tínhamos aí então uma economia local, né? O mercado interno, produtos que eram produzidos no Brasil e vendidos no Brasil, né? Mandioca, que era a base da alimentação dos escravizados, né? Feijão, também muito apreciado, milho, trigo e carne. Bom, mandioca, feijão, milho e trigo são produtos que vão servir para a base da alimentação, tanto dos senhores, no caso de milho e trigo, a mandioca mais para um aspecto de alimentação dos escravizados e das comunidades de baixa renda. A carne, ela vai ser introduzida no Brasil, principalmente a carne de gado. As primeiras levas de gados foram trazidas pelos jesuítas bem no início da colonização, tá? Então, mas a gente vai desenvolver aí uma economia pecuária. O gado foi introduzido e passou a ser criado nos engenhos do Brasil em meados do século XVI. Os jesuítas já tinham trazido algumas peças de gado bem antes, porém essa produção em maior intensidade, ela começa no entorno dos engenhos a partir ali do século XVI para apoiar a economia açucareira.
Por quê? Os engenhos precisavam ser movidos por uma força maior. Então você tinha ali várias juntas de boi para servir de força motriz, né? Ou como animal de tração. Não era nem tanto para alimento. Nota que a gente não tinha naquela época como conservar carne crua. Então ela apodrecia muito rápido e não era nem tanto para a base alimentícia da própria carne. Era mais como força motriz, como animal de tração, como animal de transporte, né? Os carros de bois, ou animal de tiro, né? Como a gente conhecia à época. No segundo plano também eram destinados à alimentação. Primeiro como atividade de transporte, como força motriz, como animal de tiro. No segundo plano, também era destinado à alimentação através de carnes em conserva. Aí a gente vai ter a presença da carne de charque, que a gente conhece aqui na nossa região como jabá, ou carne seca, carne de sol. Então, pessoal, o que a gente tinha para ver de sociedade colonial e de economia colonial, notem que não falamos aqui de mineração. Mineração, ela é um capítulo à parte, né? Muito importante para o desenvolvimento do interior do Brasil e muito importante para a mudança dos aspectos de capital. A gente vai mudar Salvador para o Rio de Janeiro, porque ficava mais próximo das minas. Então, a mineração, o ciclo do ouro, é numa outra oportunidade. Então, a gente termina por aqui essa sociedade colonial brasileira.